Olá, eu sou o professor Rogério, né? Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o nascimento da filosofia, da mítica e a razão. Então, quando nós pensamos em filosofia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é aquela disciplina, é aquela área do conhecimento onde nós temos que simplesmente ficar devagando, ficar trabalhando a questão da metafísica, algo que não se concretiza em elementos materiais e fica só no campo das ideias, né? Então, dentro do contexto do que é filosofia, nós temos que entender qual foi o motivo ou quais foram as provocações que levaram o ser humano a mudar a forma que ele encarava a natureza e como é que a natureza ela vai moldar as expectativas ou a forma como nós vivíamos, né? Então nós temos que pensar que a filosofia ela sempre foi um elemento chave para quando nós pensamos em realmente focar nas ideias, né? Deixando de um mundo supersticioso e partindo para um mundo cada vez mais racional. Então, dentro da proposta que nós estamos propondo aqui para vocês, dentro da proposta que nós estamos propondo aqui para vocês, fica meio redundante, mas, né, nós temos que colocar um pouquinho, né, um pouquinho mais de boa vontade para tentar entender o que levou o ser humano a tentar compreender o que estava ao seu redor e não ficar preso a uma interpretação simplista focado em elementos supersticiosos. Então, para nós começarmos aqui a nossa conversa, né, antes de qualquer coisa. Então, para começar, antes das cidades, antes da escrita, a humanidade caminhava pelo mundo em busca da sobrevivência. Mas algo mudou, o surgimento das perguntas que iam além do alimento e do abrigo. Quem somos? E por que estamos aqui? Então, eu coloquei essa imagem que é o que exatamente? São pegadas humanas fossilizadas, né? Então, no caso, são pegadas que foram feitas em um terreno que, com o passar do tempo, esse terreno ele foi sendo acrescentado vários elementos, e esses elementos vão marcar ou vão fazer com que essas pegadas elas fossem preservadas. Pensa no seguinte, quem passou ali? O porquê que aquelas pessoas passaram por ali? Qual foi a motivação? Então, nós temos que entender que antes de nós nos organizarmos em grupos, né, grupos hierárquicos, grupos com uma organização social bem complexas, o ser humano ele vivia em um mundo mais simples. Então, ele caminhava pelo mundo atrás da sua sobrevivência, atrás de recursos básicos que mantinham aquele grupo vivo. Alimento, água, outros grupos, né, que entravam em choque por conta do controle do território. Mas o que mudou foi o seguinte: em algum momento, entre a transição do nomadismo para o sedentarismo, nós começamos a pensar, a ter perguntas que vão instigar a curiosidade humana, principalmente a questão, o que vai além do alimento, no caso, quem somos? Então, o que é ser humano, né? Então, dentro do propósito, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Por que estamos aqui? Então, qual é o propósito de estarmos aqui? Né? Então, sempre, né, quando nós pensamos em propósito, nós podemos trabalhar sobre duas questões. A questão do desígnio, que é a questão do destino, né, a questão daquele que foi criado para uma finalidade, ou um mero acaso, né? Como assim um mero acaso? Uma estrela explodiu, dando o start a chacoalhando uma nebulosa, e essa nebulosa vai formar uma outra estrela, que vai, com o passar de milhares e milhares de anos, formando os planetas, e depois, por vários acidentes, formaram a composição
que nós chamamos de matéria orgânica, que chegou até os dias de hoje. Mas dentro desse debate, será que o acaso ele é mais forte do que o desígnio? Ou o desígnio ele é mais forte do que o acaso? Dentro da filosofia, nós temos esse debate, né, sobre a questão do propósito ou não propósito, dependendo do que você está disposto a encarar, daquilo que você está disposto a sair da sua zona de conforto. Bem, então o surgimento do culto e da divindade antes do Neolítico revela uma dimensão complexa da existência humana. Então, antes do Neolítico, né, no caso da pedra polida, o ser humano ele já tinha alguns elementos que faz com que nós acreditamos que nós tínhamos uma visão de uma consciência. Então, a consciência é quando nós pensamos, quando nós damos um atributo a algo, né? Então, nós vamos gerar valor àquele algo. A questão das ferramentas, a questão dos elementos da natureza. Então, no primeiro momento, a relação do ser humano, ele era muito mais próximo dos elementos básicos do dia a dia. Então, a sociedade, durante o Paleolítico, onde a sobrevivência ele dependia da caça, da coleta, da adaptação ao ambiente hostil, a fé pode ter funcionado como um mecanismo psicológico social para reduzir as incertezas diante de fenômenos naturais incontroláveis, como tempestades, doenças ou escassez de alimentos. Então, essa questão de que havia uma entidade, havia uma energia, né? Havia algo que controlava aquela situação. Então, era um mecanismo psicológico, né? Eu lembro muito de um professor de biologia, né, que ele, ele fez parte, né, da minha formação, principalmente durante o final do meu ensino médio, que foi feito no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né? Então, esse professor, ele dizia o seguinte, que o ser humano, ele foi se adaptando, ele foi evoluindo no domínio da natureza em um determinado momento, quando a caça, ela dependia dos elementos da natureza, então, se está muito frio, nós estamos o grupo ali. Se ele saía para fora da caverna, alguma coisa poderia acontecer, tanto positivo, tanto negativo. Então teve um sábio que dizia o seguinte, ó, tá vendo essa fogueira? Vamos cantar ao redor dessa fogueira para ver se a nossa sorte melhora, para agradar uma determinada entidade, uma determinada energia, uma determinada cosmologia. Então eles fizeram o ritual e foram caçar depois disso. E o resultado, segundo essa lição de moral, né, foi positivo. Só que, com o passar do tempo, esse ritual ele foi acontecendo, acontecendo, até que um determinado momento, uma pessoa bem sagaz, ele pensou o seguinte, ó, eu vou ficar aqui dançando ao redor da fogueira, enquanto vocês vão lá na caça. Vocês vão lá, eu vou fazer o ritual aqui, e quando vocês voltarem, eu vou estar aqui e você vai dividir parte da sua caça comigo. Então, existe nesse momento um mecanismo psicológico. Então, cada um vai ter a sua função dentro dessa visão do que é a razão. Isso funciona tanto para caça, tanto para doença, tanto para a questão climática, né? Então, nós acreditamos em várias superstições que determinam se está chovendo, que nem um ovo para Santa Clara. Então, tudo isso mostra que nós, seres humanos, nós nutrimos uma certa superstição, né? No caso de um ser incontrolável ou aquele que controla os elementos. Então, essa crença, ela passou de ser uma crença individual para passar a ser uma crença coletiva, não apenas para reforçar os laços comunitários,
mas também criavam um sistema simbólico que orientavam as práticas rituais, fortalecendo a cooperação e a coesão social, fatores essenciais para prosperar em condições adversas. Então, quando nós pensamos na formação desses elementos, principalmente a determinada palavrinha aí que vai surgir, que é a fé, a crença, ela faz com que ela se torne uma estratégia consciente e um subproduto da cognição humana que tende a buscar padrões, intenções, mesmo onde não existe. Então, nós sempre buscamos ter uma questão de pensar, ó, se isso aconteceu, é porque eu fiz certas coisas, ou simplesmente eu agradei ou eu desagradei alguém. E pode ser algo muito mais próximo, né, dessa visão da metafísica, algo que não se materializa. Eu ia falar que não se concretiza, mas que não se materializa em um elemento racional. Assim, o culto às divindades pode ser visto tanto como uma resposta à adaptação, quanto ao ponto de partida da estrutura do poder e hierarquia que moldariam a sociedade posteriores. Então, dentro dessa visão do carinha que ficava dançando ao redor da fogueira para que a caça fosse próspera, ele poderia muito bem usar o seguinte, ó, eu consegui. Então, eu tenho uma certa aliança com aquele cara lá, né, com esse elemento da natureza. Então, eu tenho um lugar de destaque. Então, vocês vão ter que começar a me obedecer. Então, dentro desse parâmetro, de que vai se tornar um mecanismo psicológico, ele vai se tornar um elemento também de poder, de organização, de hierarquia. E tudo isso a partir de uma visão supersticiosa. Aí a transição para o sedentarismo. Então, o que é ser sedentário? Né? Quando nós pensamos em ser sedentário, hoje a palavra ela tem uma conotação negativa. Então, o sedentarismo é quando um grupo ele se torna parado, ele não se move. Então, com essa visão de quando o ser humano ele deixa de ser nômade e passa a se tornar sedentário, é quando as primeiras sociedades elas começam a se organizar. Então a vida deixa de ser apenas movimento e passou a ser a convivência. Nesse novo cenário, o ser humano começou a buscar explicações para os fenômenos da natureza. Então, como qualquer uma outra espécie, né, nós gastávamos muita energia para buscar alimento, tanto na caça, tanto na coleta. E também, quando o alimento ele se tornava escasso em uma determinada região, levantamos acampamento e vamos buscar outras regiões. Só que durante a Revolução Neolítica, que é quando o ser humano ele pensou, ele conseguiu multiplicar o seu alimento, que é pegar uma sementinha, colocar no solo. Essa sementinha, ela vai germinar e ela vai dar outras centenas e milhares de sementes que possam ser usadas como alimento. O ser humano ele tinha tempo para poder refletir sobre as suas condições, tentar explicar o que acontecia em alguns certos fenômenos da natureza. Bem, o que é um fenômeno, né? Fenômeno, segundo a ideia de um filósofo muito legal, que o nome dele é Francis Bacon, né? O Francis Bacon ele vai criar o método científico. Então, o Francis Bacon ele vai simplesmente observar o que os povos antigos faziam e ele vai criar uma sistematização, que é o quê? Um fenômeno, ele se caracteriza como fenômeno quando ele pode ser ele é praticado e ele pode ser replicado. Então, quando nós pensamos na agricultura, né, o fenômeno da questão da geração de uma nova vida. Então, nós pegamos uma semente, que é uma partícula de uma planta, e nós vamos fazer com que ela gere uma outra planta. E o que isso tem a ver com fenômeno? Quantas vezes
eu vou conseguir replicar esse processo. Então, se eu consigo replicar esse processo, então, em vez de eu buscar alimento, eu vou começar a poder produzir esse alimento. Eu não serei mais dependente da natureza. Eu vou começar a burlar a natureza. Eu vou começar a transformar a natureza a partir dos meus interesses. Então, isso vai fazer com que o ser humano ele tenha tempo para poder buscar explicações para que ele achava que era superstição, né? Então, no caso, o espírito da floresta, o espírito da água, e isso o ser humano ele vai começar a ter uma racionalidade. Isso afasta o ser humano de um sentimento supersticioso e começa a trazer a ele um pensamento mais racional. Então, dentro dessa forma, então o neolítico, a revolução neolítica, ela intensificou a necessidade de alinhar-se a uma religião ou culto porque trouxe uma nova relação com o espaço. O recurso e a imprevisibilidade da natureza começa, de uma certa forma ou de outra, também afetar as suas práticas que eles começaram a domesticar. No caso, a agricultura e a criação de animais. Então, as comunidades passaram a depender dos ciclos da natureza, a questão das chuvas, da fertilidade do solo, das estações, que estavam sempre fora do controle humano. Então, nesse caso, o ser humano, ele deixou de ser um ser que dependia exclusivamente, né, daquilo que a natureza propunha naquele momento, e o ser humano ele começa a ter uma forma de modificar a natureza. Então, a agricultura, a domesticação de animais. Até os dias de hoje, nós somos ainda muito dependentes sobre os ciclos que acontecem ao nosso redor. No caso das chuvas. Porque a fertilidade do solo, nós temos que entender que a geografia, a química, ela entende sobre a questão de nós podemos corrigir o solo, nós podemos adubar, nós podemos trazer elementos que faltam no solo, ou nós podemos retirar alguns elementos que estão em abundância. E isso faz com que algumas situações, como as estações do ano, e as questões pluviais, né, das chuvas, eles vão fugir dos controles humanos. Por um outro lado, nós também temos uma questão voltada pela dependência e pela questão da sensação de vulnerabilidade diante de algumas situações que o empoderado ele é muito forte. Há questões como secas, pragas, desastres que levam à busca de explicações que garantiam uma certa simbologia. Então, a fé e os rituais tornaram-se um instrumento para tentar influenciar e apaziguar essas forças invisíveis, criando um sistema religioso mais estruturado. Então, quando as coisas não estavam bem, né, no caso, secas prolongadas, pragas, doenças, o ser humano ele recorria, ele voltava para algumas estruturas que vão começar a criar essa hierarquização. No caso, uma estrutura. Então, eu preciso de alguém que faça o intercâmbio entre as necessidades humanas, as necessidades mundanas, com as necessidades espirituais. Então, surge essa figura do pajé, né, do líder espiritual, né, do xamã, e também, né, dos sacerdotes. Então, além disso, a vida sedentária gerou excedente e hierarquias sociais, o que permitiu que líderes religiosos assumissem um papel central na dinâmica da sociedade, legitimando o poder e a organização de normas coletivas. Assim, a religião não é apenas explicada sobre uma questão de incerteza, mas também funcionava como um mecanismo de coesão e controle social em uma sociedade cada vez mais complexa. Então, no caso, o controle.
né, da hierarquia. Então, dentro de uma sociedade cada vez mais complexa, o líder, ele não era escolhido porque ele era o mais forte, porque ele era o mais hábil, porque ele era o mais rápido, mas sim porque, teoricamente, uma entidade, que nós podemos dar um nome que seja mais sugestivo a qualquer um, ele escolheu aquele indivíduo. E essa escolha, ela é muito subjetiva. E principalmente quando ele é escolhido, essa pessoa ela passa a ter um privilégio muito grande dentro daquele papel social. Então, nós temos a hierarquização, nós temos a questão voltada para o controle social. E esse controle, ele vai fazer com que ele tenha o poder de organizar principalmente a parte da, né, da questão do excedente que era produzido. Então, um minutinho, por favor. Né? Então, dentro desse modelo, sei, improvisos acontecem, né? Então, esqueci de colocar na bateria. Vamos lá, colocar na tomadinha aqui debaixo da mesa, aquela coisa, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, né? Então, vamos lá, né? Então, dentro desse contexto, eu, fiz ao vivo, tá? Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que a religião, ela dá essa finalidade de tentar uma coesão. Então, se você não fizer aquilo que aquele líder está dizendo, você pagará as consequências. Só que nós temos que pensar depois de uma racionalidade, então do misticismo, nós temos que pensar até a razão. Uma aguinha que é bom, né? Então, no início, as respostas vinham de um misticismo, mito, deuses, forças invisíveis. Mas aos poucos surgiram pensadores que ousaram questionar se houve uma ordem racional por trás de tudo isso. Assim nasceu a filosofia. Então, o misticismo, ele tenta explicar o que acontecia, né, na natureza, no nosso dia a dia, de uma forma mais simples, mais próxima da que aquela sociedade ela conseguia explicar. E principalmente alinhando o que eram os fenômenos da natureza a essas entidades, aos deuses, às forças invisíveis. Só que em um determinado momento, essas explicações, elas não eram mais o suficiente. Então nós precisávamos ousar sair daquela zona de conforto. E nesse momento começa a surgir os primeiros pensadores, aquelas pessoas que fogem de uma explicação mítica e começa a simplesmente colocar aquelas interrogações. Então, por que que ele está falando isso? Qual é a intencionalidade disso? E como isso vai moldar os aspectos, né, do pensamento racional, do pensamento lógico. E de uma certa forma ou de outra, não é que nós vamos minimizar os impactos, né, ou principalmente as bases dessa religiosidade, mas sim pensar como aliar a razão à filosofia, ao pensamento. Então, a separação entre explicações míticas e as interpretações racionais do fenômeno não foi um processo linear e nem exclusivo da tradição europeia. Embora muitas narrativas históricas apresentem uma ruptura como fruto do pensamento grego clássico. Então, quando nós pensamos em filosofia, a primeira visão que vem na cabeça de qualquer pessoa, que nós estamos em uma sociedade eurocêntrica, é que a filosofia ela nasce na Europa. Na verdade, nem a Grécia está tão na Europa assim. A Grécia, a gente pode olhar no mapa que ela está entre o leste europeu e parte do Oriente Próximo. A Grécia é muito mais próxima do Oriente do que do Ocidente, se nós levarmos em consideração as convenções geográficas. Então, nesse caso, os primeiros pensadores que nós temos o conhecimento foram esses pensadores que nós chamávamos, né? Agora.
mais um branco para variar na minha cabeça, né? Então nós temos que pensar nesses senhores que eram chamados de pré-socráticos. Esses pré-socráticos, eles começam a entender que os fenômenos da natureza, eles aconteciam a partir dos elementos, né? Nós tínhamos o Heráclito, que ele acreditava que a transformação ela era a partir da água. Nós temos o Pitágoras, né, que ele acreditava na questão do poder da matemática, na questão do fogo. Então, cada pensador pré-socrático, ele tinha um elemento. E esse elemento, ele era a força que geria, era a força que movia o mundo conhecível, o mundo sensível. Em diversas sociedades antigas, como a Mesopotâmia e a Mesoamérica, passando por culturas africanas e asiáticas, já existia uma tentativa de sistematizar observações naturais, como ciclos astronômicos, padrões climáticos, sem abandonar o complemento ou a questão do discurso religioso. Então, nós temos que observar que em vários locais do mundo, em momentos diferentes, porque uma das coisas que nós temos que pensar na história, na filosofia, é que nós não seguimos uma linearidade. Nós podemos trabalhar uma questão de teia. Então, vários acontecimentos aconteciam ao mesmo momento, e esses acontecimentos eles poderiam estar em estágio de evolução ou de adaptação diferente. Então, no caso dos gregos, quando os gregos começaram a observar o mundo de uma forma mais racional, na Mesopotâmia, já existia um povo chamado assírios, e esses assírios, eles já dominavam a astronomia, eles já dominavam a matemática. E naquele momento havia um grande intercâmbio ali na região. Assírios na Mesopotâmia, egípcios, hebreus, né, fenícios, onde hoje é a Síria. Então, esses povos, eles tinham uma relação comercial. E quando nós temos relações comerciais, também há relações de troca de pensamentos, troca de conhecimento. Então, esses conhecimentos, eles começam a ser divididos, compartilhados. E essa coexistência revela que a busca por explicações não é um privilégio do Ocidente, mas uma característica universal da experiência humana. Enquanto na Grécia se desenvolvia a filosofia natural, civilizações como os maias elaboravam calendários precisos, baseados em observações astronômicas. A cultura africana criava um sistema agrícola adaptados às variações sazonais, no caso, o Egito articulando saberes empíricos e espirituais. Romper com o eurocentrismo implica em reconhecer que a racionalidade não nasceu apenas da fé como oposição à fé, mas em um diálogo com ela, em diferentes contextos e culturas, onde ciência e mito entrelaçam-se para dar sentido ao imponderado, né? Então, dentro desse contexto, né, o que é romper com o eurocentrismo? Não é descartar o que a Grécia simbolizou, mesmo sabendo que a Grécia é muito mais para o Oriente do que para o Ocidente. Mas mesmo assim, a Grécia foi um local onde a racionalidade ela começa a gerar alguns conhecimentos, alguns questionamentos que vão abalar o mundo conhecido até então, que é entre o século quinto até o século terceiro depois de Cristo. Nós estamos falando de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e também aqueles pensadores que vieram depois deles. E também pensadores, né, romanos, como Ptolomeu, e depois pensadores como Santo Agostinho, pensadores como Santo Tomé de Aquino, que são pensadores que vão levar essa herança grega até os dias de hoje, né? E também não se esquecendo que quem preservou grande parte do conhecimento grego foi
os muçulmanos, né? Os muçulmanos que hoje, né, são rotulados como aquele grupo ignorante, né, que busca apagar os elementos ocidentais, foram eles que ajudaram a preservar os fragmentos que nós temos do pensamento grego clássico. Se não fosse eles, nós não estaríamos falando aqui nem de Sócrates, nem de Platão, nem de Aristóteles, muito menos de Diógenes, entre outros pensadores, que é a edificação da sociedade ocidental. Mas o porquê isso importa hoje? Essa busca pela razão é a base do pensamento científico, da ética e da política que moldam o nosso mundo. Entender a transição é entender a origem do nosso modo de pensar. Então, quando eu observo, né, já coloquei isso em alguns momentos, quando uma pessoa ela se opõe a importância dessa disciplina, dessa área que é a filosofia, que é a mãe de todas as outras ciências, né, pensando, a filosofia é humanas. Sim, é humanas, como matemática também é. Afinal de contas, quem foi que desenvolveu o pensamento racional matemático? Foram os filósofos gregos. Tales de Mileto, né? Tales é um exemplo. Nós podemos falar de Pitágoras. Então, antes de tudo, nós temos que pensar que a transformação do pensamento racional, ele passa pela questão da lógica, né? Não é à toa que Aristóteles, ele trabalha o quadrado da retórica, né? Então, a premissa positiva como a premissa negativa, ele se torna um discurso falacioso. É a mesma coisa que você pensar da multiplicação, né? Então, negativo com positivo, multiplicando dá negativo. Negativo com negativo, multiplicando se dá positivo. Então, a razão, ela tem essa proposta. Não há filosofia sem matemática, como não há matemática sem filosofia. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, quando alguém diz que não vai usar o pensamento clássico ou, né, o pensamento racional para nada, essa pessoa não sabe o que está dizendo. Ou essa pessoa, ela precisa voltar, né, com ser humilde e dizer, eu não entendi nada, ou eu não me dediquei o suficiente quando eu precisei. Né? É importante levar em consideração isso. Então, o afastamento do homem das explicações mítica e mística é exatamente importante para a nossa realidade, porque marca a consolidação de uma postura crítica e racional diante do mundo, permitindo os avanços científicos, tecnológicos, sociais que transformam a vida humana. Então, essa questão de uma postura crítica. Ser crítico é quando nós questionamos a nossa realidade. Então, o porquê que naquele momento o solo ele não gerou tantos frutos? Então, por que que aquilo aconteceu? Precisa ter uma razão lógica, né? Não é um julgamento, um castigo, mas sim algum método que a gente não fez certo, né? Então, esses avanços tecnológicos, então eu sei que a tecnologia ela vai nos ajudar para corrigir aquele problema. Então, ao substituir a narrativa sobrenatural por métodos de observação, experimentação e lógica, as sociedades elas começam a compreender as causas naturais, prever fenômenos e intervir de forma eficaz, reduzindo a vulnerabilidade frente ao empoderado. Então, quando nós começamos a observar e ver que os fenômenos eles se repetem, eles não são isolados, então, dentro desse imponderado, então, se eu consigo prever o que pode vir a acontecer, então isso faz com que eu não seja pego de surpresa. Então, esse processo, ele não significa negar a dimensão simbólica ou espiritual, mas reconhecer que as explicações baseadas em evidências é fundamental para enfrentar desafios contemporâneos, como mudanças climáticas, pandemias e desigualdades. Então, tudo o que acontece, no caso
mudanças climáticas. Nós sabemos o porquê que elas estão acontecendo, mas muitas vezes, com medo de que aquilo prejudique a nossa organização social ou a questão do lucro das bases econômicas, nós a negamos. A mesma coisa aconteceu com a pandemia de Covid, né? Então, por conta de discursos negacionistas, muitas pessoas perderam sua vida por conta desse negacionismo, né? Então, vamos continuar a nossa vida do dia a dia, que nada vai piorar. E piorou. O Brasil perdeu quase 1 milhão de pessoas por conta desse negacionismo. Então, de uma certa forma ou de outra, contudo, a problematização que se faz com afastamento não ocorre de uma maneira uniforme, necessita do sentido de continuar presente. Assim, compreender a transição é essencial para equilibrar a racionalidade e os valores culturais, evitando tanto o dogmatismo religioso quanto o tecnocentrismo acrítico. Então, nós temos que pensar que a sociedade humana ela depende da sua cultura. Os elementos religiosos fazem parte do nosso dia a dia, né? É a nossa herança social e também a questão da tecnologia. Então, nós temos que aliar as duas coisas, né? Nós temos que, como já diria uma música do Humberto Gessinger, que ele fala sentir com inteligência, pensar com emoção, né? Então, agir, né? Sentir com inteligência. Como já diria lá o Aristóteles, né? Nem tanto nem muito corajoso, nem muito temeroso. Atacar no momento certo e se defender no momento certo. E também nós não podemos depositar toda a nossa força na tecnologia. Pensar que a tecnologia, ela surge como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Mas se nós não formos críticos dessa tecnologia, essa tecnologia ela pode nos levar também a um beco sem saída. Então, é sentir com inteligência, pensar com emoção, né? E a reflexão que fica. Então, discutir a busca pela razão e a separação com misticismo e explicações racionais é fundamental para compreender os pilares do pensamento moderno e seus impactos na sociedade contemporânea. Essa transição não deve ser vista como uma negação do simbólico, mas como um movimento histórico que permitiu o avanço científico, tecnológico e social, oferecendo respostas mais eficazes aos desafios humanos. No entanto, é preciso problematizar as narrativas tradicionais que apresentam essa ruptura com o linear e o eurocentrismo, ignorar a contribuição de outras culturas e também desenvolveram formas racionais. Em um mundo marcado por crises ambientais, desinformação, negacionismo científico, retomar a reflexão é urgente, não para eliminar a dimensão espiritual, mas para reafirmar a importância do pensamento crítico como uma ferramenta emancipatória na construção de uma sociedade mais justa e consciente. Então, é, é o básico de qualquer diálogo, né? Pegar os pontos positivos, os pontos que são divergentes e convergentes, aliar os pontos positivos com os pontos negativos. Então, negar a contribuição de povos asiáticos, povos africanos e, né, americanos, ameríndios, é algo que empobrece o discurso sobre uma superioridade europeia e uma inferioridade dos outros povos. Então, o intuito aqui não é criar um eu contra eles, mas sim saber valorizar as diferenças. E as diferenças que nos unem, não que nos separam. Então, com isso aqui, eu vou finalizando o vídeo, agradecendo a todos, né, que continuaram comigo, né, que estão colaborando para o crescimento do canal, que é o mais importante, né? Esse canal ele tem esse propósito
não de gerar uma hierarquia, mas sim uma contribuição contínua para o diálogo, né, para a formação de pessoas, né, pensar que a tecnologia, ela tanto nos junta, ao mesmo tempo nos separa. Só que para que meu canal ele continue crescendo, eu preciso da ajuda de vocês. Então, o like, a inscrição, os comentários são muito importantes. E com isso a gente vai alcançando cada vez mais pessoas, cada vez mais amigos, para que a gente possa levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Então, com isso eu vou finalizando aqui o vídeo, agradecendo a todos que continuam até aqui comigo, né? E vamos continuar nos nossos encontros sobre esses debates racionais. Muito obrigado e até a próxima.